Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e a importância da saúde mental para empreender, né? Pergunta clássica e filosófica. A Claudinha, 5 segundos, quem é você? Quem é Cláudia Luzia? Ó, o bullying, só porque, ó. Vamos lá, boa tarde. Aqui é a Câmara da Diversidade e Inclusão, Claudinha. Pois é, tô sofrendo bullying, gente. Bom, obrigada pelo convite mais uma vez. Muito prazer estar aqui. Meu nome é Cláudia Luzia, sou formada em Pedagogia, cofundadora do Instituto Isaías Luzia e coordenadora, CEO e fundadora do programa Momento Crescer. Maravilhosa! E Dani Luzia, com exclusividade aqui no nosso episódio. Quem é você? Primeiramente, gratidão pelo convite, né, de estar aqui. Meu nome é Daniela Luzia, eu sou filha do seu Isaías, da dona Miriam, sou mãe da Maria Fernanda e da Eduarda, tenho 38 anos e sou fundadora do Instituto Isaías. Uma mulher que passou por diversas dificuldades na vida, mas que tem aprendido aí a ressignificar e aprender com elas. Uau! A Claudinha, em nenhum dos episódios que ela gravou, ela falou a idade dela. Não, pula essa parte, gente. Eu sou do tempo que isso não se pergunta para uma mulher. Ah, entendi. A Dani é mais nova, Adivinha, então... A Dani é a caçula e eu sou a mais velha, gente. Então, ó, vocês que lute para fazer a conta. Quantas irmãs são? São 10 irmãos, 8 meninas e 2 meninos. E a Claudinha mais velha, Mais galera. Ela tá condenando já a Claudinha, Olha só, falando que é mais velha, que eu tô perguntando quantos irmãos ela tem. Meu Deus, eu sou coordenadora da Câmara da Diversidade. Aí, gente, já virou matemática. A Cláudia é mais velha, a Dani é a caçula e ela tem 38. Então, faz conta. Vocês que lutem para saber. Mas voltando ao assunto principal, né? A gente sabe que empreender, né, tem seus altos e baixos. A gente não pode romantizar o empreendedorismo, porque a gente precisa de dedicação, a gente precisa, né, lidar com situações adversas o tempo todo. Às vezes você acha que está tudo bem, mas de repente acontece alguma coisa inesperado e você tem que lidar com aquilo. E você, inesperado, você não estava esperando, né? E aí você se vê naquela situação. O que faz? Né? E nada como você ter uma saúde mental bem trabalhada, pode-se dizer assim, para saber lidar naquela situação, aquele imprevisto, da melhor maneira possível, né? E aí, sejam muito bem-vindas. Apesar de toda a brincadeira, eu estou muito feliz que vocês estejam aqui para compartilhar a história de vocês, né? Da Claudinha não, que ela já contou. Gente, Vai contar um pouquinho de novo para quem está vendo esse episódio pela primeira vez. Dani, qual foi a importância, primeiro de tudo, por que você reinaugurou o Instituto Isaías Luzia? Pergunta importante. A minha família trabalha com um projeto já há muitos anos, começou em 91 com a minha irmã mais velha, a Cláudia, né, a Cleusa, as mais velhas, assim, né? Então, minha irmã, ela abria a garagem de casa e dava aula de balé, dança de rua e teatro para as crianças da comunidade. Eu lembro que ela vendia convitinho também de papel e fazia a festa dos Dias das Crianças todo ano, né, no quintal de casa. Quando foi em 98, meu pai fundou uma organização formal que se chamava AmpaESP, porque o meu pai era músico e ele queria muito fomentar, ajudar o artista de periferia na gravação de música, com aulas. Então, lá tinha cursos tanto voltado para música quanto para dança. Só que em 2004, meu pai faleceu. Meu pai teve câncer, passou por um tratamento bem dolorido, assim, e ele não gostava de preocupar a gente, então a gente soube do câncer dele quando já estava muito avançado. E a gente desanimou de tudo. Ele faleceu dia 21 de dezembro de 2004, bem pertinho do Natal. E a gente parou com tudo, ele já tinha modificado uma parte da casa para que fosse aberta para a comunidade. E a gente parou. Essa é a primeira parte da história. Segunda parte foi que o tempo passou, eu cresci, casei, eu tenho 2 filhas, né, a Ananda e a Duda. E passei por uma relação abusiva. Não foi só uma relação. Costumo falar que foi um ciclo, né, que eu entrei. Eu saí ali, fiquei 9 anos com o pai delas, depois fiquei mais 2 anos com outra pessoa.
E eram pessoas que abusavam de mim psicologicamente, emocionalmente. E eu também tinha essa dependência emocional. Eu achava que eu tinha, para mim ser feliz, eu tinha que ter alguém na minha vida. Né? Isso foi um ciclo. E aí isso me trouxe transtorno obsessivo compulsivo, depressão, tomei remédio controlado, tentei morrer por 2 vezes. E eu costumo dizer que meu pai me deu a vida 2 vezes. Que foi lá com a minha mãe, né, biologicamente. E depois, quando ele começou a aparecer para mim em sonho, depois dele já ter morrido. Eu não sei no que vocês acreditam, mas foi bem isso mesmo que aconteceu comigo. E ele colocou no meu coração para eu voltar com os projetos que a gente fazia lá, voltar a atender a comunidade. Eu ficava pensando, mas por que eu? Porque eu sempre fui muito introvertida, sabe? De falar, ter dificuldade de falar na frente das pessoas, não gostar de expressar as minhas ideias, ser bem no mundo estranho de Dani, assim, sabe? E enquanto eu não aceitei esse propósito, essa missão, eu não parei de sonhar com ele. Aí comecei a mexer com a documentação, tentei recuperar a documentação da Ampasp, não deu certo. E já estava na cabeça de que quando voltasse a gente ia mudar a razão social para homenagear ele. E foi isso que foi feito. Fiz uma documentação nova e o Instituto hoje chama Instituto Isaías Luzia para homenagear o meu pai. Então, a gente trabalha com empreendedorismo, cultura, esporte, formação de jovens também e tudo isso, assim, impactando as pessoas. Desde 2018 que a gente voltou. Que legal. E dentro do Instituto Isaías Luzia, a gente tem o programa Momento Crescer, né, Claudinha? Sim. Fala um pouquinho sobre o Momento Crescer. Bom, o Momento Crescer, ele é um braço, né, como a minha irmã diz, do Instituto Isaías, porque os cursos que o Instituto tem para crianças e adolescentes, quando entrou a pandemia, nós vimos a necessidade de auxiliar as mulheres, porque as crianças começaram a não participar das aulas. Então, tem a nossa coordenadora de atendimento, assistente social, começou a entrar em contato com essas mães para saber por que as crianças não estavam participando. E a gente percebeu que as mães estavam sobrecarregadas, porque os pais, os filhos mais velhos perderam o emprego e elas começaram a empreender com o famoso bico, que era de antigamente, né? Ou fazer um bordado, uma coxinha, um bolo para fora. Mas aí, por que não auxiliar essas mulheres com um curso de formação? Porque a periferia ela é muito carente referente a isso. E o Momento Crescer ele veio nesse momento para auxiliar as mulheres. Isso falando já para um público em geral. Mas, pessoalmente, o Momento Crescer ele veio de uma dor minha e da Dani, que eu falo, né? Porque ela estava saindo de um casamento abusivo. E eu passando por um momento muito delicado também na minha vida. E nós duas desistimos de nós. Ela desistiu dela, eu desisti de mim. Eu falei, a gente não dá para continuar. E eu também tive um sério problema de saúde. Eu não conseguia colocação no mercado de trabalho. Então, imagina, né? Mulher negra da periferia, não tinha uma formação. E ainda eu tinha um problema de saúde que eu não conseguia ficar nem muito tempo em pé, nem sentada. Como que vai trabalhar desse jeito? E aí foi quando a gente foi para esse lado do empreender. Então, a Dani, ela voltou com o Instituto e foi quando eu comecei a empreender, mas só que eu não sabia como. Então, eu falei para ela, eu vou ajudar outras mulheres. Então, ajudando outras mulheres, eu vou me ajudar. Eu até brinco, porque nesse dia que eu tomei essa decisão, tinha 2 irmãs minhas no mesmo lugar. Era a Dani e a minha outra irmã. E aí, a outra falou, eu falei, Dani, eu vou começar a empreender, eu vou ajudar outras mulheres, né? Essa é a forma de eu me fortalecer como um todo, como mãe, como mulher, como um todo. E aí a minha irmã falou, imagina, você não vai conseguir, você é tão tímida, você não vai conseguir, né? E aí a Dani falou, não, ela vai sim. Se você quer algo que você vai fazer, você vai conseguir. Por que eu estou fazendo essa observação? Olha a importância de uma pessoa acreditar em você, mesmo quando você não acredita. Então, a Dani, ela é a causa dela, ela culpa. Eu falo que ela me mordeu, ela fica brava. Ela parecia aqueles cachorros loucos, assim, eu vou empreender. Eu falei, ela me mordeu. E aí eu falei, gente, a baba tá até hoje, porque eu comecei nessa vida louca. E eu adoro, porque eu me identifiquei. Então, eu sempre falo muito para as mulheres no Momento Crescer que quando você acha a sua profissão e você se encaixa nessa profissão, a sua criatividade ela vem por si só, porque você faz aquilo que você ama. Então, você não precisa se esforçar para poder pensar, nossa, o que eu vou fazer com o meu empreendimento? Vem assim. Então, isso é muito bacana. Então, o Momento Crescer ele trabalha esse lado. O empoderamento, a autoestima, curso de formação, com parceiros incríveis, inclusive o Instituto Êxito também é um parceiro do Momento Crescer, do Instituto Isaías, então só vem a somar para agregar ainda mais valor, então é muito importante.
Bacana. É incrível como tem, às vezes, uma pessoa para puxar, né? Sim, gente, é culpa dela que eu tô nessa vida, eu falo pra ela. Porque às vezes a gente tende a dar atenção pro negativo, né? Sim. Tipo, fala assim, tá, realmente não vou conseguir. Aí chega alguém, não, vamos lá, te bota pra cima e tal. E te leva pra trilhar em um caminho do sucesso, né? Verdade. Por isso que é bom ter bons relacionamentos também, para poder Alavancar, né? Tua alavancar. autoestima. E os negócios também, né? E os negócios também. Que daí entra, né? Quando você está se sentindo bem com você mesma, você consegue ajudar outras pessoas que estão ao redor, né? E o que foi assim fundamental assim para vocês depois que começaram que vocês reinauguraram aí o Instituto Isaías? Não esquecer o nosso porquê. Porque a Cláudia fala muito isso no Momento Crescer também. São muitas as dificuldades quando você escolhe empreender. O empreendedorismo social, né, o que a gente faz também. A gente ouve muito os problemas, né, das pessoas. A gente precisa captar recursos, a gente precisa que a pessoa entenda o nosso propósito. E não é fácil, assim como empreender em outras áreas também. Só que daí quando vem o desânimo, né, o peso, se você não esquece o seu porquê, o porquê que você está fazendo aquilo, você não desanima, você segue. Né? É legal você me falar isso, porque teve uma vez que eu estava desanimada, assim, sabe? Porque eu tive que aprender várias coisas, né, em como gerir. Inicialmente eu só tinha aquela ideia, eu quero ajudar pessoas. Mas eu falei, me veio a curiosidade, né, de como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer isso crescer, como que eu vou gerar emprego, como que eu vou viver disso, porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que cuidar das minhas filhas. E aí fui buscando conhecimento, a gente faz parte hoje da rede Gerando Falcões, desde 2020. E aí veio o processo de gestão. Eu mexo muito no computador, em planilha, enviar relatório, essas coisas. E até você acostumar com essa rotina é chato, entendeu? E eu tava ali e falei, nossa, não era isso que eu queria, achava que ia ser legal, sabe, e tal. Tava meio desanimada. E as meninas estavam entregando cesta básica, porque durante o período de pandemia a gente conseguiu auxiliar de modo direto mais de 12 mil pessoas. Então, estava nesse momento de entregar a cesta básica. Eu falei, vou parar tudo aqui e vou descer e vou ajudar a entregar a cesta básica. E eu lembro que tinha uma fila, aí veio um senhor, a gente entregou a cesta básica para ele, ele ajoelhou e começou a chorar, começou a orar. E eu falei, é isso, entendeu? Não só pela questão do assistencialismo, mas o que a gente faz no Instituto é ser ponte entre quem pode ajudar e quem precisa, entre quem tem conhecimento e quem quer adquirir, sabe? Então é bem importante, assim, bem legal o trabalho que a gente faz. É difícil, mas é gratificante. Verdade. As pessoas que chegam até vocês, assim, no Instituto, elas têm alguma dificuldade, elas estão querendo mudar de vida, como que é as pessoas que chegam até vocês, assim, para vocês poderem ajudar? Ó, a gente está em Guaianazes. Guaianazes é um distrito gigante, né? Guaianazes e Lajeado tem ali em torno de 268 mil pessoas, é o quarto maior em população negra, muitas ocupações, índices de evasão escolar alta. Então, as pessoas que chegam para a gente, elas chegam buscando, de fato, a oportunidade ali, porque é um lugar que tem pessoas com muito talento, mas com poucas oportunidades. O Instituto Isaías, ele entra aí. Então, uma pessoa que, às vezes, a filha tinha um sonho de fazer o balé e não pode pagar e está ali buscando, quer fazer uma atividade esportiva. Na pandemia, a gente teve muito essa questão de pessoas irem procurar a gente por questão de doação, né? Então, a gente auxiliamos muitas pessoas, mas era importante também sinalizar para essa pessoa que a gente não estava ali só para isso, que a gente estava ali para fazer isso também, mas que a gente é um ponto de oportunidade, um espaço de conhecimento, né? Então, a gente bate bastante nessa tecla. A gente faz parte do nosso trabalho, mas vem aqui, você quer empreender? Vamos direcionar para o Momento Crescer. Você tem um sonho? A gente tem um balé adulto lá, né? A gente tem muitas mulheres que relatam que queria fazer balé quando era pequena. Então, é um espaço também de potencializar os sonhos, de a pessoa poder realizar aquilo, sabe? Então, ali dentro, no nosso humilde espaço, a gente acolhe as pessoas e sinaliza e bate na tecla do porquê que a gente está ali, do porquê que a gente existe, sabe? É um catalisador de potências. Sim. O Instituto Isaías Luzia, né? E o Instituto Êxito tem convênio com o Instituto Isaías Luzia, então é um prazer poder ajudar e contribuir com esse projeto tão bonito, né? E
Vocês já ouviram falar sobre o Momento Crescer aqui, né, Claudinha? Já. Claudinha bate carteirinha aqui, mas eu sempre trago ela, eu sempre pego na mão dela e falo, vem, Claudinha, vem, porque o que elas estão trazendo pra gente de conhecimento é o que a gente está precisando hoje, né? De oportunidades. Os grandes empresários, as pessoas precisam entender que a gente precisa de oportunidades. A população brasileira precisa de oportunidades, né? E a gente tem essas oportunidades, só que muitas vezes elas são deixadas de lado ou fala para você não, né? E a gente precisa dessas oportunidades. Então você que é empresário, que está nos ouvindo, manda aí, Dani, como é que essas pessoas podem contribuir com o Instituto Isaías Luzia? Nós temos o nosso site, a pessoa pode entrar lá e se tornar um doador recorrente. Tem o Pix também, pode ser feita a doação. A gente aceita a doação para o nosso bazar também. A gente tem um bazar ali, a gente vende roupas, faz a triagem e vende, sugere a sustentabilidade para o projeto. E vocês podem investir também com conhecimento, a gente aceita. Um dos nossos valores lá no Instituto é o Ubuntu, que é uma filosofia africana, quer dizer, eu sou porque nós somos. Então, a gente acredita muito nesse poder, sabe? Do tamo junto. Então, quem quiser agregar, somar com o nosso trabalho, é sempre muito bem-vindo. Qual é o site mesmo? É Instituto Isaías Luzia. Esqueceu, Cláudia Luzia? É institutoisaiasluzia.org e no Instagram também, Instituto Isaías Luzia. Muito bem. E é algo que a Dani falou que é muito importante, é oportunidade. Eu bato muito nessa tecla também. O Instituto Isaías, ele gera oportunidade. Por que a gente bate muito nessa tecla, principalmente na periferia? Porque, às vezes, a pessoa entra em contato e fala, olha, vocês que dão cesta básica, né, Dani? É vocês que fazem isso? Então, já vai, tipo assim, eu vou pegar uma cesta e área. Não é isso. Então, a pessoa tem que ter um olhar de que ela está tendo uma oportunidade, não só de uma cesta básica, mas de crescer como pessoa e gerar, né, valores e ajudar o outro e conseguir muito mais coisa do que ela está pensando. Não pensar o pequeno, né, só na cesta, pensar num todo. Então, essa oportunidade a gente sempre fala muito. De como sair daquela situação. De como sair daquela situação. A gente bate muito na questão também do emocional, né? O quanto faz a diferença. Porque nos trabalhos que a gente faz dentro de comunidades, a gente vê muita desesperança, sabe? A pessoa não tem mais perspectiva de nada. Principalmente os jovens. A gente fez uma roda de conversa com umas jovens uma vez. E aí a gente perguntou, mas o que você quer fazer? O que você gosta? Nada. Sabe? Nada. Perspectiva Foi zero. aterrorizante Então, isso. você pegar assim, e acho que esse é o trabalho mais difícil, sabe? De você fazer com que aquela pessoa volte a sonhar, que ela volte a acreditar, que ela tem o potencial para chegar em algum lugar. Essa é a questão. Porque é tudo dentro. Porque se a oportunidade vier e a pessoa não tiver preparada para receber aquela oportunidade, para agarrar emocionalmente também, não acontece. Não flui, sabe? Então, é um trabalho meio que de formiguinha, essa questão emocional que é bem importante. E isso dos adolescentes e das outras pessoas também, dos adultos que procuram, também tem essa mentalidade ou não? Tipo, eles... Os adultos também, principalmente as mulheres, né, que são mais, vamos dizer assim, prejudicadas emocionalmente falando. A carga emocional fica sempre com a mulher, né? A parte que é muito bacana é que, em relação ao empreender, né, do Momento Crescer, que faz parte do Instituto Isaías, as mulheres, eu achei que elas iam ter um pouco de se sentir assim, inibidas quando fosse para divulgar assim a oportunidade, quando elas tivessem essa oportunidade para divulgar o trabalho delas. Quando eu falo para elas e quando o Instituto Êxito começou a dar essa oportunidade para as mulheres, principalmente as empreendedoras, divulgar o trabalho delas, aí eu falo, gente, vamos gravar? Elas falam, eu vou. Falei, gente, calma. Não, eu vou sim. Então, assim, até aquelas que são as mais tímidas, que eu falo, gente, você vai gravar. Eu falo para elas, é só flash na vida de vocês. E assim, é muito bacana porque o Instituto Êxito está dando essa oportunidade para as mulheres da periferia, e Guaianazes é o primeiro bairro que tem esse know-how, assim, sabe, de vir para um estúdio e ela divulgar o seu trabalho. Então, não é só a parceria de cursos de online de formação, é uma parceria
física. Então isso é muito importante, elas estão adorando, elas estão se sentindo assim empoderadas, sabe? As empreendedoras que vieram aqui para gravar o podcast depois mostrou para a família toda, eu saí, sabe? Então assim, isso é tudo, porque antes a preocupação delas assim, eu preciso empreender porque eu tenho que ganhar dinheiro tenho que vender o almoço para comprar a janta. E agora não, agora elas me mandam mensagem, principalmente as que gravaram aqui, tiveram essa oportunidade de divulgação, elas falam, Cláudia, eu tenho uma amiga minha que ela está tão mal, mas eu já falei com ela, se empodera. Porque, então, assim, elas já estão tendo já a capacidade e a força de ajudar a outra, sabe? Então, elas estão esquecendo um pouco do preço, então começando a adquirir valores. Então, eu acho isso muito importante, é muito bacana. E elas conseguiram enxergar no empreendedorismo uma possibilidade de mudança de vida. Isso, é aquela luz, assim, sabe? Que é aquela luz divulgar, porque o foco do Instituto Isaías e do Momento Crescer é da visibilidade, como a Dani falou. É muitos talentos com poucas oportunidades. Então, dá visibilidade. Então, quando a gente tem um espaço e um instituto, assim como é o Êxito, para poder ter esse olhar diferenciado, essa diversidade, falar, cara, vem que a gente vai te ajudar, é muito importante. É muito, muito bacana. Eu tô até emocionada. Essas mulheres, quais eram as principais barreiras que elas enfrentaram antes de procurar vocês? Nossa, a não visibilidade. Elas não se enxergavam como empreendedoras, elas não se enxergavam como capazes, elas não se sentiam com oportunidade de ter oportunidade. Então, as pessoas que chegam no Instituto Isaías e no programa Momento Crescer, ela fala, olha, eu estou fazendo isso, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida, mas eu não acredito em mim. Então, elas começam com os cursos do Instituto Isaías, depois elas vão para o empreendedorismo, então agora elas olham assim e falam, cara, eu tenho oportunidade, alguém enxergou a gente, sabe? Então, é a mesma coisa de você estar lá, imagina a periferia e Instituto Êxito. Então, é tipo assim, aquela luzinha, sabe aquela luz no fim do túnel que o pessoal fala, cara, quando eu vou ver não era a luz, era o trem. Não, Instituto Êxito era a luz mesmo, é a luz, vamos embora. Então, estou muito feliz. Às vezes a gente só precisa de um apoio, né? Um apoio, então... Assim como você teve ali alguém para... Sim, olha só o ciclo. A Dani, ela me deu uma força, porque se eu comecei, se eu sou a mulher que eu sou hoje, é graças à minha irmã caçula, olha só. Olha. Ela falou, vai, que você é incrível. Então, eu fico até emocionada, mas tudo bem. Por isso, quando ela tá falando, eu fico tipo... Agora não é o Pedro que vai chorar, é a Claudinha Luzia. Deixa eu passar a coroa do canceriano, do choro. Tá? Por isso que quando ela fala assim, eu fico tipo namorando. Tipo, sai até, né, coraçãozinho do olho, eu fico babando. Porque ela tava num momento tão difícil da vida dela e ela falou, cara, você é incrível. Então, olha como é importante. Ela disse que ela me fortaleceu. Eu fortaleci outras mulheres e o Instituto veio fortalecer todo mundo. Olha só, então um trabalho de Instituto, né? Bem. Então, isso é muito bacana. Um ciclo do bem, muito bom. Tá vendo, Pedro? Para de chorar. Gente. Tá vendo? Ai, meu Deus. Ser um homem emocionante. Tá bom, tudo bem, eu te aceito. Não, mas Claudinha, muito obrigada pelo esse depoimento. O trabalho de vocês é incrível. E eu vou te falar que eu e a Claudinha, a gente se encontrou por acaso, porque ela estava me procurando há muito tempo. Sim. E a gente só foi se encontrar depois, mas ainda bem que a gente se encontrou. E aí, que nem ela diz, agora Irmãs pra Vida. Exatamente. Né? Não tem divórcio, você sabe, né? Divórcio esquece. Não, mas é um casamento pra sempre. Já tô grudada. Não é à toa que quantos episódios você já gravou aqui? Ai, nossa, acho que isso deve ser... É isso. Mas eu fiquei sabendo que ela não respondeu aquelas perguntas que a gente costuma fazer, né, Nayara? Não respondeu? Não. É verdade, não respondeu. Mas antes da gente chegar nessas perguntas, eu queria só recapitular que a Dani trouxe um ponto muito importante. Durante a pandemia, os casos de violência doméstica triplicaram, né? E às vezes a gente entra num ciclo de violência e a gente nem consegue perceber que estamos dentro de um ciclo de violência. Justamente porque o agressor te faz sentir desempoderada, não sei se existe essa palavra, estou criando agora, mas ele te deixa insegura, fragilizada, vulnerável, cheio de inseguranças,
Talvez ele até comete um crime de violência patrimonial, onde pega o seu dinheiro, né? Fala, deixa que eu cuido. E acaba te deixando realmente sem nada. E quando a gente traz, né, um relato da importância de você ter bons relacionamentos, que a pessoa te olha, te puxa, mesmo que você diz, não, eu tô bem aqui, a pessoa insiste em você, te fala o quanto você é incrível, isso é fundamental, né? Além disso, o conhecimento e a educação, né, que o Instituto Isaías Luzia trabalha de forma excelente, magistral, né, empoderando essas crianças, esses jovens e adolescentes, essas mulheres. Então, é muito importante ter pessoas ao nosso lado que contribuem para o nosso desenvolvimento para cima, né? Sim. E que a gente se fortaleça cada vez mais. E principalmente aquelas pessoas que podem estar no pior dia da vida, mas tira um pouquinho da força que elas têm para passar para a força do outro, que nem a Dani fez com a Claudinha, né? E a Claudinha faz com todas as mulheres, que todo dia eu recebo uma mensagem de bom dia. Eu respondo? Nem sempre, né, Claudinha? Me desculpa, mas eu acolho de coração. Insistente. Eu sou brasileira. Péssima. Nada como uma coisa. Acho melhor não falar sobre responder a mensagem. Não vamos. Yara? O Pedro vai chorar. Vamos para as perguntas, então. Deixa o DR, vamos fazer o DR Deixa. Não, a gente vai. Acho que eu vou gravar um podcast só de DR com Nayara. Só de DR. Por não responder a gente no WhatsApp, não tá? dá ideia, senão muitas pessoas vão querer. Eu não tô afim. Gente, vamos. Quem também sofre com Nayara Motas? Por não responder. Abaixa a mão. Mas voltando agora, aquelas perguntas que eu acho que vocês não sabem que a gente vai fazer. Não finge que não, porque a Claudinha já Finge que participou de um não. episódio. Ela escapou das perguntas, mas agora você não vai escapar, não. Se bem que você já respondeu uma vez, mas talvez tenha mudado alguma coisa. Sim. Vamos ver, depois a gente faz o comparativo. Isso. Né? Se vocês morressem amanhã, qual o impacto social que vocês gostariam de deixar para o mundo? Você como pessoa, tá? Dani, eu deixo a Dani responder. Posso? Você já estava conversando com as minhas filhas, porque mais do que filhas, apesar delas serem novinhas, uma tem 14, a outra 11. 11 não, 12, que ela fez recentemente, eu fico no 11. A gente é muito amiga, né? E eu falo pra elas, filha, se a mãe morresse hoje, eu já ia bem. Ela fala, mãe, não fala isso. Não, já ia. Porque eu consegui ressignificar muitas coisas na minha vida. Claro, eu faço terapia, as pessoas precisam normalizar fazer terapia, que é excelente. Ótima toda semana, fala. né, eu faço. Sim. E Homens poderia também, sim, principalmente. Entendi, importante. entendi poderia ir. Gente, Pedro, deixa ela responder. Desculpa, Sem Dani. nada. Não. Olha, depois a gente conversa. Mas é importante essa questão da terapia, gente. Que as pessoas vão falar, não vou fazer terapia, não sou louca, não é isso, gente. Ou Mas terapia pra rico. Do mesmo jeito que a gente cuida, né, da saúde física, é importante cuidar da saúde mental. E eu falei pra elas, posso ir já, entendeu? Como a Cláudia, também tem outras pessoas que eu acabei influenciando de alguma forma. E mais a minha vida. Eu falo muito que a competição da gente é com a gente mesmo, né? Então eu olho pra trás, falo, olha da onde eu saí. Não que a luta termina, continua, cada dia uma dificuldade. Mas eu costumo olhar pra onde eu cheguei. Então, se eu fosse hoje, eu ia tranquilamente, assim, de verdade. Maravilha. Claudinha. Ai, não, eu já ia brigando, porque... eu falo, não era hoje, não. Eu ainda tenho muito o que fazer. Segurada nas coisas. Segurada, gente, porque assim... Consegui imaginar a cena na minha cabeça. Aí a morte vai falar, vem, eu falo, fica aí, segura, você que lute, eu tô aqui. Porque eu falo isso. Nem vem mexer o saco. Nem vem mexer o saco, gente, porque a minha vida, desde criança eu vi aquela frase, gente, a vida começa depois dos 40, depois dos 30. E eu esperei os 30, nada aconteceu. Esperei os 40, nada aconteceu na minha vida. Aí esperei os 50. Tudo que eu tinha que fazer antes, eu fiz depois de 50 anos. Eu fiz faculdade, eu comecei a empreender. Eu sou a mulher que eu sou hoje, eu tenho autoestima, sabe? Hoje já estão Então, quase descobrindo tudo- sua ideia. Já está quase revelada. Então é tudo depois dos
dos 50, gente. Então, assim, o que eu deixaria para as outras mulheres que também passam nos 50, se descobrem depois dos 50, porque ficou a vida inteira cuidando dos filhos e da família, não é errado cuidar, mas é errado quando esquecemos de nós mesmas. Então, o que eu deixaria é assim, gente, acredite em você, sabe? Não esqueça de você, que a superação ela é diária, então tudo isso é muito importante. Então, assim, o que eu deixo, não esqueça de você, né? Então, seja sempre, se empodere, tome conta dos outros e de você principalmente, porque se você está bem, as pessoas que estão à sua volta também estão bem. Eu queria só fazer um parênteses aqui, assim, porque o que você comentou, eu estava conversando esses dias com a questão da idade, né? A gente às vezes se espelha nas pessoas e acha que é tarde para começar algo, né? Tipo, eu tenho 30 e poucos anos e tô velho para fazer uma faculdade, para mudar de emprego, para mudar de carreira, para mudar de vida, que seja. Nunca é tarde. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história, né? Então, assim, não se espelha. Tipo, mas fulano conseguiu sucesso com 30, 40 anos, já tá bem. Respeita a sua história. Exatamente. Né? Não se espelha nisso. Viva o seu momento. Eu acho que cabe muito o que a Dani falou, né? Se for para competir com alguém, compita? Compete? Compete, né? Compete com... Se compare. Melhorou. Se compare com você mesma, né? Se for fazer uma competição, que seja com você mesmo e não com os outros. Cada um tem a sua história, que nem o Pedro falou, respeite a sua. Faça uma reflexão, olhe para o ano que passou, veja a sua evolução, né? Faça essa comparação. Você acha que às vezes, tipo, não fiz, não evoluí e tal. Olha para a sua história, olha para você, veja o quanto que você evoluiu, como que você estava naquele momento do qual você achava que você estava sofrendo e como você está hoje. Às vezes você deu um salto que nem você imagina. E não necessariamente é financeiro, né? Em todos os aspectos, principalmente no emocional. Porque às vezes você consegue... A gente precisa parar, né, de olhar tanto para fora e começar a olhar mais para dentro. É que é tão difícil. Sim, é um processo. Sim, é um processo. Mas é importante. Mas Sim. muito. Próxima pergunta? Qual mensagem ou frase que as pessoas lembrariam de vocês? Ai, tô igual com os alunos. Eu respondo. Primeiro, então. Vamos ver se é a mesma frase que eu vou lembrar de você. Cara, se tá com medo, vai com medo Tadinha. É isso. Eu levo muito isso pra minha vida, porque eu sou medrosa, eu tenho medo todos os dias e eu falo, cara, não me dou luxo de ficar com medo. Eu tô com medo, mas eu vou, vamos embora. Tá com medo, vai com medo e as coisas vão acontecendo. É isso. Dani? Eu falo muito da questão da diferença da herança e do legado, né? Então, acho que as pessoas já falam, a Dani vai falar isso. Porque herança é o que você deixa, né, de material para alguém. E legado é o que você deixa de valor, né, de conhecimento nas pessoas. Então, mais do que deixar uma herança, deixa um legado no mundo, sabe? Muito isso. E última pergunta, Mas não menos importante. que é revertida, como vocês gostariam de ser lembradas? Bugou Como... de novo no último episódio. Como a mulher que conseguiu ressignificar as dores, sabe? Porque a gente costuma falar tanto da violência, a pessoa olha ali a questão da violência, do abuso físico. Mas o mental, ele prejudica tanto quanto, sabe? Então, conseguir ressignificar isso e trazer, né, essa força, esse propósito que a gente traz hoje com o Instituto Isaías, conseguir fortalecer outras mulheres a partir, né, da nossa história e quebrar ciclos. Porque eu lembro que quando eu contei a minha história para a Cláudia, ela nunca tinha compartilhado a história dela. Quando ela começou a falar um pouco da história dela para mim, era muito parecida. Ela já tinha passado por muitas coisas que eu estava passando. Né? Então, como isso vem, né, de geração em geração. E hoje a gente vem ali para quebrar o ciclo. Então, eu quero ser lembrada como uma pessoa que ressignificou e aprendeu. Muito bom. Muito bom. Bom, Cláudia? Olha só. Acho que ela... Vamos lá, gente.
Para mim é superação. Superação, porque a Dani está aqui, ela né, sabe muito bem de que a Cláudia de 5 anos atrás e a Cláudia de hoje, nossa, então assim, as pessoas vão me lembrar pela superação, por tudo que eu passei e pelo que eu faço hoje. Então hoje eu estou no caminho certo para continuar sendo a mulher que eu sempre quis ser. É muito importante. E eu acho importante só fazer um adendo, que às vezes a gente fala assim, né? Ah, a gente passou por várias coisas e faz tudo isso que a gente faz hoje. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas não tem mais problema, sabe? Tipo, não, é diariamente, né? A superação, você vencer você mesmo, você se sente cansada e tudo bem, sabe? Tem dia que o seu 100%, o seu tudo, o seu que você pode dar de melhor naquele dia é 20% e tá tranquilo. Foi o seu melhor naquele dia, sabe? Mas é não desistir, sabe? Manter a constância. Sim. Então, não é que as dificuldades passaram, não. A gente ressignificou e vem novas e a gente vai ali firme no nosso porquê, seguindo o caminho. Entendeu? Por isso que é importante você saber o porquê que você faz as coisas, para você seguir. É saber lidar, né? Porque é muito importante. Não é à toa que hoje em dia de 10 anos para cá, se trabalha muito a inteligência emocional. Porque a pessoa pode ser mestrado, doutorado, mas se ele não tem não sabe lidar com o emocional, então não adianta. Então, a gente tem dia que a gente quer chutar o pau da barraca, sabe? Quer desistir de tudo, mas você tem que... Calma, peraí, vamos dar aquela respirada. Descansa, mas não desiste, né? Descansar, mas não desistir. E esse descansar, não desistir, que a Dani falou que é muito importante, isso só acontece quando a gente tem o quê? Que ela fala muito. Propósito. Se você não tem um propósito, direção, né? Se você não tem bem claro qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores, desiste. Então, por isso é muito importante, o propósito. Muito bem. E com essas sábias falas das perguntas do Pedro, nós chegamos ao fim, ao nosso bate-papo, nosso episódio. Meninas, muito obrigada. Eu adorei estar aqui com vocês. Claudinha, te espero numa próxima. Eu também. A gente que agradece. E lembrando que o Instituto Êxito de Empreendedorismo tem uma plataforma de curso, uma Netflix do empreendedorismo, com mais de 700 cursos gratuitos e online para você se desenvolver como pessoa, como profissional. Só acessar o nosso site e conferir lá. E assim eu me despeço desse episódio. Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Não chorou dessa Não, vez? Que bom, que bom. Muito obrigada a quem está nos ouvindo. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.